Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Dividir a mesa só com mulheres é sempre muito significativo, realmente. É bom. Normalmente as mesas são ocupadas por homens brancos, cisgêneros, né? Inclusive a gente vê na internet, né, eventos em que vai se falar sobre gênero, sobre feminismo, sobre morte materna, e na mesa tem 3 homens e uma mulher. Então é bom estar numa mesa que são só com mulheres e mulheres diversas, cisgêneras e trans. Meu nome é Lana, sou uma mulher trans, travesti, tenho 28 anos, e eu compus por 1 ano e 3 meses o mandato da Marielle Franco, que a gente chama de mandata porque era composto, na sua maioria, por mulheres, a imensa maioria eram mulheres, dessas mulheres, a maioria eram mulheres negras, e tinha uns 3, 4 homens, que eram a nossa cota. A gente chama, por isso que a gente fala mandato da Marielle Franco, porque para colocar aí o feminino nesse lugar. Foi um mandato que fez muita diferença na Câmara Municipal do Rio. A Câmara Municipal é um lugar, não sei como é aqui em Niterói, quer dizer, até sei por causa da Talíria, por causa da Bene, que a Talíria é vereadora, a Bene é uma mulher trans, negra, que é assessora da Talíria, e a gente sabe o quão bizarro é a Câmara de Niterói, e a do Rio não fica muito longe. Para vocês terem noção, a nossa sala, que era o gabinete da Marielle, ficava a apenas uma porta de distância do gabinete do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro. Na porta você já percebe a quem ele serve. Assim, na porta tem adesivos, diga não à ideologia de gênero, chega de vitimização, chega de mimimi, vamos armar a sociedade e coisas desse tipo. Então vocês podem imaginar como por 1 ano e 3 meses foi um ambiente tóxico de se trabalhar, mas ao mesmo tempo foi muito importante estar naquele espaço. A Marielle ocupou lindamente aquele espaço com o corpo dela, com o corpo das pessoas que ela trouxe junto com ela. Os eventos que ela fazia questão de serem dentro daquele lugar, no Salão Nobre, que tem esse nome ridículo, no plenário da Câmara Municipal, que é um plenário que, durante todos os anos que existe a Câmara Municipal do Rio, não existe nenhuma lei municipal no Rio de Janeiro, nenhuma lei que seja em favor ou em benefício da população LGBT. Não existe. E existem mais de 100 leis aprovadas na Câmara Municipal do Rio que são em favor da religião evangélica. Então, acho que dá para ter uma noção de como era uma resistência estar naquele lugar. Na minha primeira semana, você falou do banheiro, que para a gente é uma questão sempre muito delicada, inclusive no STF, o julgamento, se a gente pode ou não usar banheiro de acordo com a nossa identidade de gênero. Ele está suspenso desde 2014, porque o Fux, ele pediu vistas, ele pediu para... Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma analisada melhor no que essas pessoas estão pedindo, como assim usar banheiro, e desde 2014 está na gaveta dele, e quando um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pede vistas, ele pede para analisar melhor o processo, esse processo ele não tem um prazo para dar de volta, né? Vou analisar por 1 mês e vou devolver para voltar para o julgamento. Vai ficar lá até a hora que ele achar que ele leu bastante, que ele entendeu bastante, ou vai ficar com ele para sempre, se for da vontade dele. Porque o nosso judiciário, infelizmente, se comporta como quase deuses, né? Por tudo que a gente vê na mídia, pela Operação Lava Jato, pela questão do auxílio moradia, pessoas que ganham milhares de reais num país em que o salário mínimo é menos de R$ 1.000, exigem auxílio moradia, é vergonhoso. Mas, enfim, tem essa questão do banheiro, que está lá congelada no STF, e na Câmara, por exemplo, na minha primeira semana, no terceiro, quarto dia trabalhando lá, eu estava usando o banheiro do 9º andar, que é onde ficava o nosso gabinete, e eu percebi que uma senhora estava usando o banheiro do meu lado, uma senhora muito elegante, colar de pérolas, de blazer e tal, e eu com uma saia rodada, riponga, travesti. Então, vocês imaginam o contraste, assim, né? E eu percebi que ela estava muito incomodada, assim, pelo espelho, eu estava me maquiando e eu percebi que tinha... Você sente aquela energia que parece essa lâmpada, assim, que esquenta? Você percebe a energia te esquentando, assim. Mas eu ignorei, eu continuei usando o banheiro. Nisso entrou uma colega minha, que era também do gabinete da Marielle, e ela foi usar banheiro e eu saí. Depois que essa colega voltou para o gabinete, ela relatou para mim que a senhora começou a falar, quando eu saí, que ela estava incomodada. E eu falei que não era nenhuma novidade. Isso para mim, infelizmente, não é novidade para mim nem para nenhuma outra pessoa trans.
principalmente as mulheres trans e as travestis. Mas nesse mesmo dia, 1 hora depois, quando a Marielle foi fazer o pronunciamento dela no plenário, para os demais vereadores, a Marielle, aos berros, delicada como ela era, ela falou com todas as letras: enquanto eu for vereadora nessa casa, as pessoas trans vão usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Homens trans vão usar o banheiro masculino, mulheres trans e travestis vão usar o banheiro feminino. E eu nem sabia que ela ia falar disso. Eu não sabia que isso tinha chegado a ela. Mas chegou e ela fez esse pronunciamento, que obviamente irritou os vereadores. Mas desde então eu comecei a usar o banheiro da Câmara com mais tranquilidade, com mais segurança. E é muito louco, porque a gente quer usar o banheiro para... Desculpa também os termos, mas a gente quer para ser bem... para ficar bem nítido. A gente quer usar o banheiro para cagar, para mijar, e no caso das travestis, das mulheres trans, a gente quer usar o banheiro também para se maquiar, para retocar maquiagem, se a gente achar necessário, se a gente gostar de maquiagem. Então, assim, a gente usa o banheiro para o que todo mundo aqui usa, sabe? Assim, eu não sei, as pessoas acham que vão fazer um ritual satânico no banheiro, que vão entrar no banheiro e vai ter uma estrela desenhada no chão, velas. O que eu vou estar fazendo no banheiro, sabe? Assim, porque existe essa questão de que as mulheres trans foram socializadas como homens, então elas vão estuprar as mulheres cisgêneras no banheiro. E aí eu peço para as pessoas me dizerem um relato onde isso tenha acontecido. Um relato. E como um relato não bastaria, porque seria exceção, me mostrem estatísticas, me mostrem dados que mostram que mulheres trans e travestis, quando usam o banheiro, estupram ou violentam ou assediam as mulheres cisgêneras. Isso não existe. Isso não existe. E é sempre algo muito dolorido, assim. Eu estou numa universidade pública, principalmente, que a gente sabe que existem esses debates, existem esses espaços, eu vou usar o banheiro tranquilamente. Se eu estou num centro cultural, eu vou usar o banheiro. Agora, se eu estou no shopping, eu detesto shopping, mas se eu, por acaso, eu tive que ir no cinema, estou no shopping, e der vontade de ir no banheiro, eu não vou. Eu vou me prender. Se eu tiver que esperar 4 horas para chegar em casa, eu vou esperar 4 horas sem ir no banheiro. Às vezes, entrar em casa desesperada para poder usar. Mas é porque é isso. Porque eu penso assim, ou eu vou no banheiro feminino e está arriscado eu ouvir algum grito, algum berro e alguém usar algum termo que me machuque muito e aí o segurança vir me expulsar do banheiro, ou é eu usar o banheiro, ou é eu ir usar o banheiro masculino, que para mim é impensável, mas supondo que eu usasse o banheiro masculino, imagine o que pode acontecer com uma mulher trans, com uma travesti dentro do banheiro masculino. Acho que não preciso explicar, não preciso, porque todo mundo aqui é capaz de imaginar algo assim. Então, assim, essa é só mais uma das violências. E, como a Bruna falou, é algo tão básico que é até difícil falar que é um direito que a gente exige, porque a gente está o tempo todo brigando por coisas básicas, que é o direito ao nome, é o direito ao banheiro, é o direito de ter nossas relações, de conseguir constituir relações. E aí, voltando ao mandato da Marielle, no mandato da Marielle, eu trabalhava na equipe de gênero. A Marielle dividiu a equipe em 3 eixos, assim. Então, tinha a equipe de favelas, a equipe de negritude e a equipe de gênero. E essas 3 equipes, elas pensavam os projetos de lei, analisavam os projetos de lei dos outros vereadores para propor emendas, estabeleciam eventos e possíveis realizações para ocupar aquele espaço tão normativo que é a Câmara Municipal, e eu estava na equipe de gênero, que também fazia parte, se somava ali com o atendimento da Comissão da Mulher, da qual Marielle era a presidenta. E na Comissão da Mulher, a gente quase fez um atendimento, mas ele não chegou a ser realizado. Não sei se vocês lembram de quase final do ano passado, de um homem trans que ele foi espancado lá no Rio, esqueci agora qual foi o bairro, mas ele foi espancado por alguns homens moradores da região, já conheciam ele, eram vizinhos dele, mas foram ficando incomodados à medida que percebiam que aquela pessoa, que até então eles conheciam como uma mulher, talvez no máximo uma sapatão, eles começaram a perceber que aquela pessoa estava se colocando enquanto homem, estava mudando seu jeito de ser, seu jeito de se colocar, seu jeito de se comportar, seu jeito de querer ser tratado. E isso causou revolta nesses homens que espancaram e quase mataram esse homem trans. A gente ofereceu ajuda, suporte, atendimento para a irmã dele, porque ele estava internado em estado gravíssimo. Só que, apesar do atendimento ter sido agendado, acabou não se realizando por medo
de depois acontecer mais alguma violência, mais alguma represália, algo que infelizmente acontecia muito quando a gente oferecia os atendimentos na Comissão da Mulher. Comissão da Mulher essa que até a Marielle ser a presidenta existia só para enfeite. Não se fazia absolutamente nada na Comissão da Mulher da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Quando a Marielle assumiu como vereadora e ela conseguiu se tornar presidenta, essa comissão ela abriu as portas para atendimento para mulheres que eram vítimas de violência por parte dos maridos, mulheres de diversas violências que as mulheres poderiam sofrer. Por exemplo, a menina que também no ano passado ela estava voltando da universidade, ela morava na Baixada, ela foi pegar o trem na Central do Brasil, ela ficou com o braço preso na porta e ela foi arrastada pelo trem da Supervia e morreu. Não é um caso de violência contra a mulher por uma questão de gênero, mas é uma mulher que sofreu violência dentro do município, da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente também fez o atendimento da família, ofereceu o suporte, porque a gente sabe que as pessoas, as mulheres, sobretudo mulheres negras, pobres, quando sofrem algum tipo de violência, algum tipo de violação, as pessoas não sabem a quem recorrer. Eu mesma, até pouco tempo atrás, eu não saberia a quem recorrer se eu sofresse algum tipo de violência. Hoje em dia, são muito poucas as opções que eu tenho para recorrer, mas hoje em dia eu já tenho meio que esse norte. Mas a população, no geral, não sabe o que fazer em caso de assédio, em caso de estupro, em caso de ser arrastada pelo ônibus ou pelo trem, em caso de ser assediada dentro do transporte público. As pessoas não sabem. E a Comissão da Mulher, presidida pela Marielle, começou a se colocar nesse lugar de mostrar que a Câmara é sua, vem ocupar, vem fazer parte desse espaço. E foi realmente até o dia 14 de março, que foi o dia que a Marielle foi executada, foi uma experiência muito, muito boa, muito sólida, muito forte e muito emocionante estar naquele lugar. Embora fosse dolorida por causa dos olhares, por causa de certas coisas que eu ouvia, seja dos outros vereadores ou dos assessores dos outros vereadores, mas foi muito emocionante, é a melhor palavra para falar o que foi trabalhar naquele espaço. Que eu chegar ali foi algo totalmente inesperado. Quando a Marielle chegou para mim em novembro, depois da eleição em 2016, e me fez o convite, eu fui pega de surpresa. Eu não era amiga da Marielle, eu conhecia a Marielle porque eu fui recepcionista na Anistia Internacional, que é onde eu comecei a fazer o processo de transição de gênero. A Anistia, por ser uma ONG de direitos humanos, eu sou muito privilegiada por... Se sorte existe, eu acho que até hoje eu tive muita sorte, assim, porque eu cresci em São Gonçalo, filha de empregada doméstica, meu pai era cobrador de ônibus. Meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz numa empresa de transporte de São Gonçalo, de ônibus. Eu fui depois ser recepcionista na Anistia Internacional, e foi quando começou esse processo de transição, de eu começar a me questionar, de eu começar a perceber esse incômodo muito grande que eu já tinha percebido antes, mas que não estava dando mais para guardar, não estava dando mais para deixar preso dentro de mim. E aí, quando eu comecei esse processo na Anistia, por ser uma organização de direitos humanos que fala sobre direito ao corpo, direitos sexuais e reprodutivos, então, por tudo isso, na época, o Átila, que era o diretor da Anistia, ele me chamou para conversar na sala dele. Eu fui, tipo, meu Deus, e agora? Porque a gente sabe que as pessoas trans, quando começam a transição, se elas estão empregadas, elas são, acho que 99% das pessoas trans, se elas têm um emprego e elas começam esse processo de transição, elas acabam sendo demitidas. As pessoas falam assim, vai dar trabalho, a gente não sabe o que fazer, a gente não vai saber o que fazer com você, mas e o nome? O que a gente faz com o seu nome? Mas você vai chamar muita atenção, a gente não quer chamar atenção, né? Porque, em primeiro lugar, vem a imagem da empresa. E aí tem uma pessoa trans, tem uma travesti, tem uma mulher trans nesse espaço, tem alguém com batom e que ainda tem marca de barba, sabe? O que fazer com essa pessoa? Isso vai manchar a imagem da empresa. Então, essas pessoas, elas são demitidas. E quando eu fui chamada para conversar, foi, na verdade, porque tinham percebido, óbvio, uma transformação. E o que o Átila falou basicamente foi: nós somos sua família, você está com a gente, conta com a gente para o que der e vier. Então, eu sou um caso muito fora da curva de pessoa que estava empregada e conseguiu se manter empregada depois de começar a transição. E eu achava que eu ficaria na Anistia até me aposentar, e eu torcia para eu conseguir ficar ali recebendo um salário, trabalhando. Mas foi quando a Marielle chegou e, através da militância, ela chegou até mim e me fez e por já ter me visto na Anistia, ela me chamou para perguntou se eu queria fazer parte da equipe dela. E eu não pensei duas vezes, óbvio.
É, porque quando a gente fala de direitos humanos é algo muito amplo, né? É algo que vai, que vai muito, que engloba muitas áreas. E quando a gente fala sobre direitos das pessoas trans, a Bruna estava falando ainda agora, sabe o que falar? Porque é muita coisa, é muita demanda, e a gente ficaria uma tarde inteira falando disso. Mas é uma coisa que você falou sobre a Isabel, que você estava falando, que ela foi violada 2 vezes, tanto na violência que ela sofreu quando ela foi expulsa, toda a violência que ela sofreu, quanto na hora de pedir ajuda, é algo que acontece totalmente também com a gente, porque a gente sabe, pelo menos acho que muitas pessoas aqui sabem, mas enfim, algumas facções que tomam conta de algumas comunidades no Rio de Janeiro, algumas dessas facções elas não aceitam pessoas trans vivendo em suas áreas, porque a gente sabe que existem alguns traficantes que são traficantes e também religiosos, também evangélicos. Ano passado a gente viu muitos casos, muitas notícias de terreiros que foram invadidos, foram quebrados, os pais e mães de santo foram expulsos, né, foram proibidos de exercer ali a sua religião, a sua fé. E aí uma coisa que não se fala muito é sobre as pessoas trans que vivem nessas áreas, que elas também são expulsas, sofrem todo tipo de atrocidade, se elas se recusam a sair ou se recusam a destransicionar, a voltar a ser homem ou voltar a ser mulher. Então, existe também esse tipo de violência. E é óbvio que é um tipo de violência que, uma vez acontecida, a pessoa não vai jamais na polícia falar. Primeiro, por causa da questão de segurança do tráfico, e segundo, que para a gente, pelo menos eu falo muito por mim, para mim, polícia não é sinônimo nenhum de segurança. Eu vejo polícia na rua, e muita gente também, acredito, mas eu vejo polícia na rua e tenho medo. Eu tenho pavor da polícia. É, sim, a população LGBT tem medo, porque a gente sabe que a polícia só aparece na nossa vida para esculhambar, para violar nossos direitos, para perguntar que palhaçada é essa. Quando vem, pedem o nosso documento, sabe? E aí vem que, se você ainda não conseguiu mudar o seu nome na identidade, essa abordagem é sempre para pegar o seu documento e para ficar tripudiando em cima de você, para ficar tripudiando em cima do nome que você ainda carrega, o nome que você ainda não mudou. E se você mudou, você mostra o nome, a pessoa fala, tá, mas qual é o seu nome de verdade? Porque você não nasceu com esse nome. Qual é o seu nome de verdade? E o meu nome de verdade é Lana, sabe? Se ainda está no documento João, Pedro, Fernando, não importa. O meu nome de verdade é Lana. É o nome com o qual eu me identifico. E fica a dica para vocês nunca perguntarem o nome de verdade de uma pessoa trans, porque é uma violência que as pessoas são curiosas, as pessoas olham para a gente, elas querem ver foto de como a gente era antes, querem saber, mas você tinha barba, mas você fez laser, é o hormônio, e quando fulana tem a voz mais fina, foi o hormônio, ela fez alguma coisa para mudar a voz, existe essa curiosidade. Como vocês transam, né? Isso é muito comum, assim. Eu sou uma mulher trans e eu sou companheira de um homem trans. Então, as pessoas têm essa curiosidade de como vocês transam. E aí, né, a gente não precisa... Eu fico muito intrigada com essa curiosidade, porque eu olho para todo mundo e eu não fico jamais me questionando como as pessoas transam. Sabe, assim, eu fico pensando, nossa, as pessoas são muito depravadas, as pessoas cis. As pessoas cisgêneras deveriam se dar um pouco a respeito, porque essa curiosidade de ficar curiosas com o que será que essa pessoa tem no meio das pernas, será que ela já operou, será que ela não operou, é algo bem bizarro, mas é algo que a gente ri, brinca assim para descontrair, mas é algo que machuca muito, é algo que viola muito. E o tempo todo, mais uma vez, né, como a gente fica falando e reivindicando coisas que deveriam ser primordiais. E a Bruna falou algo muito bom, assim, que é tentar romper essa ideia de olhar o mundo com a visão cisgênera, com a visão de que o normal é ser cis. Então, se eu vejo uma pessoa trans, ela é automaticamente anormal, ela é automaticamente não deveria estar, sabe, que corpo é esse, que voz é essa, que rosto é esse. Então, as pessoas ficam desconfortáveis na nossa presença, as pessoas ficam desconfortáveis em conversar com a gente, e é tentar romper com isso, sabe? Assim, porque na questão do gay, as pessoas já estão mais avançadas. As pessoas já acham absurdo alguém tratar um gay como alguém que não é normal, como alguém que
têm problemas mentais. Nesse sentido, as pessoas, não todas, óbvio, né? Porque a nossa sociedade é bem conservadora ainda, mas muitas pessoas já avançaram nesse sentido. Mas nas pessoas trans, as pessoas ainda têm o normal do que é ser homem, o que é normal do que é ser mulher. Existe um padrão que é um padrão que as próprias pessoas cis muitas vezes não se encaixam do que é o normal do corpo feminino, que é o normal do corpo masculino. E aí, tentar romper com isso, tanto na visão quanto na vida prática. Porque eu tenho uma amiga, a Jaciara, ela é uma mulher negra, e eu não sou, e ela, há anos, antes de eu transicionar, ela trouxe para mim um questionamento que é sobre quando a gente vê um filme, quando a gente está numa mesa, sobre quantas pessoas negras a gente está vendo, sabe assim? E aí você observa que as pessoas negras, geralmente, em muitos espaços ainda, são a minoria. Se você for ver um filme, é um filme cult, você vai perceber que no cinema a quase totalidade das pessoas são brancas. Se você está numa sala de aula de uma universidade que seja uma universidade cara ou uma universidade pública, dependendo do curso, a imensa maioria, ou a totalidade, se for um curso de medicina, a totalidade das pessoas vão ser brancas. E isso é algo que eu comecei a me questionar lá atrás, antes de eu começar a transicionar. E hoje, enquanto mulher trans, para além dessa visão, assim, que automaticamente eu fico assim, nossa, quantas pessoas negras tem, quantas pessoas negras tem. E é algo que também eu fico em relação às pessoas trans, assim, mas as pessoas trans, geralmente eu nem faço muito esforço de tentar ver quantas tem, porque geralmente tem nenhuma. Né? Raramente tem uma ou outra. E aí, quantas pessoas trans vocês já estudaram? A Bruna perguntou. E aí eu pergunto quantas pessoas trans vocês andam na rua, sabe? Que é aquele amigo, aquela amiga amiga que você anda na rua, com quem você conversa, que você leva para sua casa, que você chama para ir no seu aniversário, quando tem um churrasco no domingo, sabe? Assim, ou então, às vezes, você tem um amigo trans na faculdade, uma amiga trans, um amigo, mas aí você se dá bem, você ri, mas é uma amizade que você levaria para estar num churrasco de domingo na sua casa, para o seu pai e para sua mãe conhecerem. Você fala dessa pessoa para o seu pai e para sua mãe, sabe assim, pai, mãe, eu tenho um amigo, uma amiga que é uma pessoa trans. Você sabe que é uma pessoa trans? Porque os pais e as mães, a geração anterior, ainda tem muita limitação. Então, acho que os jovens, né, vocês aqui, acho que tem uma responsabilidade também, assim, não só de como vocês vão criar seus filhos, se vocês decidirem ter filhos futuramente, mas como vocês passam isso tudo que vocês aprendem também para o pai e para a mãe de vocês. Né? Porque o pai e a mãe de vocês esbarram com a gente na fila do mercado. O pai e a mãe de vocês pegam um ônibus com a gente. E para finalizar, que praticamente já acabou o meu tempo, mas só para finalizar, a Bruna falou sobre a questão do mercado de trabalho, da questão da prostituição, que a gente sabe que as pessoas trans elas são empurradas para a prostituição. E aí eu já vejo gente falando assim, mas por que não vende bala? Pega bala, vende bala no ônibus, porque tem pessoas que vendem bala no ônibus. E aí eu falo assim para algumas pessoas, eu falo assim, mas você compraria bala de uma travesti? E eu não tô falando bala da Bruna, bala da Lana, eu tô falando bala, sabe, assim, da travesti pobre, negra, a travesti periférica, a travesti que não tem dinheiro para fazer o laser, para tirar a barba, sabe assim, a travesti que tem o corpo de quem não consegue tomar hormônio com frequência, não consegue ter uma regularidade na terapia hormonal. Você compraria bala dessa travesti? Você compraria qualquer coisa dessa travesti? Aí a pessoa fica meio... eu compraria. Mas você percebe que você sabe a resposta. E eu sei a resposta porque eu sei a cabeça que eu tinha com 18 anos de idade, há 10 anos atrás. Eu já fui uma pessoa transfóbica. Eu vivia todo um conflito dentro de mim e eu revertia esse conflito através da transfobia. Eu ficava assim, mas por que as pessoas não conseguem, sabe? Por que tem que botar isso para fora? Por que não consegue segurar? Eu consigo. Eu estou conseguindo. Aquela velha história da gente olhar o mundo através da nossa ótica, né? E aqui, 10 anos depois, eu não consegui porque eu sou isso. Eu sou essa pessoa. Então, é isso. Assim, a questão do trabalho, de emprego, renda, as pessoas não consumiriam produtos da travesti, que é a travesti que está na cabeça das pessoas como o estereótipo da travesti que é negra, que é pobre, que vive na periferia ou que vem da periferia. Sabe, as pessoas, elas têm muita resistência com esses corpos, elas têm resistência com o meu corpo e elas têm muito mais resistência com esse outro corpo. Agora, peguei o ônibus, vim pela ponte, tinha uma senhora, ela estava com uma senhora, ela deve ter por volta dos seus 60 anos,
e ela estava com uma criança muito pequena, que eu suponho ser o neto dela. E aí tinha um lugar do meu lado, ela colocou a criança, e aí ela perguntou se ela pediu para o menino segurar uma das bolsas, ela estava com muitas bolsas. E aí eu catuquei ela, eu estava baixado, mexendo no celular, eu catuquei ela para ver se ela queria que eu segurasse a outra bolsa dela. Ela levou um susto quando me viu. E é normal. Infelizmente, eu sei que se eu estou de costa e ouvir, as pessoas vão levar um certo susto, ou pelo menos um certo impacto. Se eu estou na farmácia e eu sou a próxima a ser atendida, existe aquele milésimo de segundo da pessoa pensar rapidinho assim como ela vai me tratar, o que ela vai pensar. Só que essa senhora, ela levou um susto, ela falou que não precisava eu segurar a bolsa dela, e ela levantou o neto dela do meu lado. E preferiu ficar os dois em pé. Depois veio um homem sentou do meu lado. Mas por um tempinho ficou aquele momento constrangedor de o ônibus cheio, pessoas em pé, e tem um lugar do meu lado, e o lugar que já estava ocupado, e a pessoa preferia desocupar quando perceber, nossa, meu neto do lado de uma portadora da ideologia de gênero, né? Imagina, quando chegar no ponto final, o neto dela vai ter virado um unicórnio, né? Então, existe muita ignorância, a gente está em tempo de muito retrocesso, muita violência, muita insegurança, eleições estão aí, como você falou, a gente está num cenário tenebroso, assim, um cenário temeroso, e eu acho assim que a gente, dentro do possível, tô falando, falar com o pai, falar com a mãe, falar com o tio, falar com a tia, eu acho que dentro do possível a gente tem que tentar fazer a diferença dentro dos nossos círculos, dentro das nossas bolhas. Às vezes a nossa bolha já é desconstruída entre os grupos da faculdade, entre os grupos de militância, mas não dentro da nossa própria casa, sabe? Eu vivo isso com minha mãe, vivo isso com minha irmã, que é evangélica, como que para elas conviver comigo, voltar a conviver comigo depois de um tempo que a gente ficou afastada, quando eu comecei a transicionar, como que foi para elas, foi um processo lento. E eu precisei ter, nem sempre, mas muitas vezes eu lembrei que eu precisei ter paciência se eu quisesse, se eu quiser ter elas do meu lado. E tá dando certo, sabe? Assim, me tratam como feminino, conseguem enxergar beleza em mim, conseguem me tratar como filha, como irmã, mas é um processo que demorou, mas eu acho que todo mundo, se fizer um pouquinho desse trabalhinho de formiguinha, a gente consegue, né? Em prol dos direitos humanos, em prol da segurança de cada grupo que é marginalizado, invisibilizado, desumanizado. Se a gente tentar fazer isso, mesmo que eu seja supostamente uma mulher branca, hétero, cis, um homem branco, hétero, cis, mas se eu pensar nas outras pessoas que estão vivendo essa realidade que é excluída de direitos, eu acho que a gente consegue avançar um pouquinho, e acho que é algo que não dói, sabe? Assim, é algo que todo mundo pode fazer dentro das suas limitações diárias. Então é isso. Obrigada, gente.